Amém. Uma alegria tê-los aqui para mais um encontro de oração, Samaria. E nós estamos meditando sobre esse livro aqui, a Bíblia Explicada, onde nós, em 6 encontros, iremos trabalhar 6 grandes alianças que Deus fez através da história, que nós podemos resumir as Sagradas Escrituras nessas 6 alianças, tá bom? Então nós vimos já a aliança com Adão. No último encontro nós vimos a aliança com Noé, que nada mais foi do que uma renovação da aliança com Adão. E no encontro de hoje nós iremos ver a aliança de Deus com Abraão. Ali está Abraão indo ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque. Você lembra dessa história? Sim ou não? Então, para recapitular para você o que nós temos visto até aqui, como eu falei no último encontro, nós vimos a aliança com Noé, onde Noé representava um novo Adão. A humanidade, o pai da humanidade, que era Adão, caiu e depois começou o pecado a se espalhar pelo mundo, já começando pela própria descendência de Adão, aonde Caim, que é o seu filho, mata Abel, que é o seu outro filho, e ali o pecado já começa a se espalhar pelo mundo, a morte começa a se espalhar pelo mundo, porque assim é o pecado, não é verdade? O pecado se alastra muito rápido, sim ou não? O que alastra mais? Notícia boa ou notícia ruim? Não é verdade? O pecado se alastra rápido. É isso que as Sagradas Escrituras estão querendo mostrar para nós aqui. Em um capítulo, o negócio desandou, no outro já aconteceu um homicídio, um fraticídio. É assim que acontece. E aí, Deus, vendo aquele monte de pecado, simbolicamente, a Sagrada Escritura vai dizer que ele se arrepende de ter criado o ser humano e quer recomeçar do zero, quer rebobinar a fita. Ele vai lá, manda o dilúvio. Só Noé, a palavra de Deus vai dizer, Noé era o único justo. Noé era o único que estava preocupado com a sua salvação. E porque ele estava preocupado com a sua salvação, Deus o escolheu para ser o novo Adão. Eu vou recomeçar a humanidade em você. E Deus dá ali a arca, as medidas, tudo que Noé precisava para que ele reconstruísse a humanidade a partir da sua família. Mas o que acontece? Noé desceu da arca, foi fazer um churrasco para comemorar com os bois que ele trouxe da arca, se embebedou de vinho, ficou peladão. Não é verdade? Olha como é a similaridade. Como que Adão caiu? Perante a um fruto. Como que Noé caiu? Perante um fruto do vinho, da uva, sim ou não? Noé, Adão, quando caiu, percebeu que estava nu. Noé, quando se deu conta de que caiu, estava nu. Se envergonhou e se escondeu. Noé também se envergonhou e os filhos o esconderam. Veja como, de fato, representa aqui que Noé é o novo Adão. E quando Noé cai, logo no capítulo seguinte, nós vemos que mais uma vez o pecado se espalha rapidamente. O pecado se espalha rapidamente. Isso aqui é importante para meditar até na nossa própria vida. Quando você dá um espacinho para o pecado, o que acontece? Se você deixa de rezar um dia o terço, o que acontece? Você começa a não rezar mais o terço a semana inteira. É ou não é verdade? Se você fica mais 5 minutinhos na cama, o que acontece? Você quer ficar mais 1 horinha na cama, é ou não é verdade? A gente vai cedendo de pouquinho em pouquinho para o pecado e o pecado vai se alastrando. Amor, você pode ver por que está dando essa microfonia, por favor? Então, para dar continuidade nisso, agora nós vamos entender como Deus recomeça mais uma vez, porque nós vimos no último encontro, Deus é um Deus de recomeços. E porque Ele é um Deus de recomeços, Ele não cansa de nos perdoar. E Ele elege mais uma vez, no meio de um povo, um homem para representar a humanidade em favor dessa aliança. Amém ou não? Então, para que você pegue comigo, nós vamos meditar 3 passagens da Bíblia, que vai contar as 3 partes dessa nossa pregação. Então, pega comigo Gênesis, no capítulo 12, onde nós veremos quando Deus elege Abrão para ser o mediador dessa aliança. Gênesis, no capítulo 12.
Capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Se você encontrou, diga encontrei. Se você não encontrou, diga socorro. Se você não trouxe a Bíblia, diga misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu não tenho vergonha na cara. Traga a Bíblia, irmão. É a mesma coisa que a gente jogar bola e não levar a bola. Como você vem para o grupo de oração e não traz a Bíblia? Então vamos. Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3, vai dizer o seguinte: O Senhor disse a Abrão: Deixa a sua terra, tua família e a casa do seu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Até aqui palavra do Senhor, graças a Deus. Veja como nesse pequeno versículo nós temos 3 grandes alianças, 3 grandes promessas que Deus faz com Abraão. Com Abrão, né? Quando o nome dele ainda é Abrão. Deixa a sua terra, e qual que é a primeira coisa? Farei de ti uma grande nação. Segundo, exaltarei o teu nome, você vai ter um grande nome. E por último, serás fonte de bênçãos para todas as outras famílias. É isso. Adão era pai de uma humanidade. Ele caiu, Noé veio também ser pai de todo o gênero humano. Abraão é como se fosse também o patriarca de um povo específico chamado judeu. E a partir desse povo judeu, Deus queria fazer uma aliança para ali incluir toda a outra humanidade. Amém ou não? Então, era uma aliança de família. Isso é muito importante. Deus quer ser família conosco. Então, Deus trabalha essas 3 promessas. Eu farei de ti uma grande nação, eu farei de ti um grande nome, e eu farei de ti bênção para todas as famílias a partir de ti. E o que quer dizer promessa e o que quer dizer aliança na linguagem bíblica? Quando Deus promete, como ele prometeu aqui a Abrão, a promessa na linguagem bíblica é como se fosse uma forte esperança, é como se fosse um noivado. O que é um noivado? É uma promessa de um casamento. É uma promessa de uma aliança definitiva e inviolável. É ou não é assim? Quando você noiva com alguém, você dá ali uma aliança, você faz um compromisso, mas esse compromisso, a aliança já é de ouro do noivado? Às vezes é de diamante, às vezes é de aço, às vezes é de prata, nem sempre é de ouro. Quando é de ouro, você já vai usar essa aliança para o casamento também, não é verdade? Então, o que representa essa aliança de noivado? Eu faço um compromisso que eu vou dar a minha vida por ti, que eu vou ter depois no altar uma aliança inviolável contigo. Então, promessa na Bíblia é noivado, é uma forte expectativa. Olha, eu estou falando e eu vou cumprir. E aliança é quando, de fato, eu ali dou a minha vida e concretizo aquela promessa que eu fiz anteriormente. Isso que é aliança. O primeiro, então, simboliza uma forte intenção e o segundo simboliza um compromisso inviolável. E aqui, Abrão faz com Deus, de um modo muito profundo, verdadeiramente uma aliança inviolável. Deus faz com Abrão uma aliança inviolável, uma promessa, porque Deus tem como mentir para a gente? Tem ou não? Não. Então, se Deus faz uma promessa, essa promessa necessariamente tem que ser cumprida. Então, pega de novo lá, para a gente abrir em Gênesis, ainda no capítulo 15, uma página para frente, nós vamos ler como que é essa aliança de Deus com Abrão, para nós entendermos como, de fato, é uma aliança inviolável. Eu quero explicar esse contexto, esse simbolismo da aliança para o povo hebreu, para o povo judeu. Gênesis capítulo 15, do 1 ao 21. Presta atenção que nós vamos ler inteiro, e é um pouco mais longo. Se você não trouxe a Bíblia, presta atenção em mim. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão nesses termos. Nada temas, Abrão. Eu sou teu protetor. Tua recompensa será muito grande. E Abrão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos. E o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me desses posteridade? E é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro.
Porque lembra que Deus pediu a Abraão, sai da sua terra e vai para uma outra terra? Ele estava preparando as coisas dele para ir embora, e ele começou a reclamar com Deus, mas quem vai ser meu herdeiro? Se eu vou ser pai de uma multidão, se eu vou ter um grande nome, se eu vou ter uma grande nação, eu nem tenho filhos. O meu herdeiro vai ser o Eliezer aqui, um cara da minha casa, que nem é meu filho de sangue. E ele continua no versículo 4. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: não é ele quem será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair das suas entranhas. E, conduzindo-o para fora, disse-lhe: levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abrão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. E disse: eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia para dar-te esta terra. E aí vem a dúvida. Senhor Javé, como que eu poderei saber que eu vou possuir essa terra? E aí, aqui eu quero pausar e te explicar o que vai acontecer daqui por diante. O que acontece aqui quando um hebreu faz uma aliança com outro? Quando um judeu faz uma aliança com outro na tradição bíblica? Uma aliança, o verbo hebraico aqui não é fazer uma aliança, é cortar uma aliança. Porque era assim que se fazia uma aliança antigamente. Se cortava uma aliança nesse contexto de Abrão. Eles pegavam um animal, partiam esse animal ao meio, certo? E colocava metade do animal desse lado, metade do animal desse. E as duas pessoas que fizeram essa promessa, fizeram essa aliança, passam no meio do animal. Isso significa o quê? Quando eu passei no meio desse animal, eu estou prometendo, eu estou jurando para você que se eu não cumprir e não for fiel à minha aliança, que eu seja morto e dilacerado como esse animal. Que eu derrame o meu sangue como esse animal. Deu para entender o contexto hebreu? Nossa, mas como assim, Roger? Antigamente, quem tem cabeça branca ainda tem essa época. Você ia lá no mecânico e falava: eu vou pagar. Ele fala: como que eu sei que você vai pagar? Eu vou pagar. Fio do bigode, não é? O que é o fio do bigode? O bigode, antigamente, representava honra. É ou não é verdade? Representava honra. Então, se eu estou tirando o meu bigode, te dando um fio, significa o quê? Se eu não te pagar, eu arranco o meu bigode fora. Porque eu falei, está falado. Não tem papel. É ou não é verdade? Adaptado para os contextos atuais, seria isso. Mas naquela época, em vez do bigode, eles pegavam os animais. Isso significava, então, se eu não cumprir o que eu estou falando com você, que eu seja morto. Você tem direito sobre a minha vida e sobre derramar o meu sangue, tal como esse animal está sendo derramado aí. Por isso que o contexto hebraico, uma promessa não se diz fazer uma promessa, se diz cortar uma promessa, porque o vínculo dele está naquele animal. Deu para entender? Agora eu vou continuar e você vai entender por que aconteceu isso. Então, Deus prometeu nos versículos acima: eu vou te dar uma posteridade, fica tranquilo. Eu vou te dar uma terra. Ah, mas eu não tenho herdeiro. Eu vou te dar um filho das suas entranhas. E aí, Abrão desconfia. Senhor, mas como que eu vou saber tudo isso? Se é verdade que eu vou possuir tudo isso? Versículo 9. Toma uma novilha de 3 anos, respondeu o Senhor. Uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Quando Abrão ouviu isso, ele já falou: ixi, Deus pegou o bigode. É de verdade que ele vai cumprir mesmo. Deu para entender? Imagina? Mas como que eu vou acreditar nisso? Eu estou falando, pega o animal aí que eu vou partir, vou fazer uma aliança com você. Abrão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades, uma de fronte da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abrão os expulsou. Imagina, né? Os animais cortados aqui, começou a vir águia, começou a vir tudo bicho querendo pegar para comer. É igual quando você corta alguma coisa e começa a vir mosca. Tem que deixar ali um limão com um cravo da Índia para as moscas sumir. Abrão teve que espantar. Versículo 12. E eis que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe: sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos.
mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-se aos teus pais e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente à quarta geração os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passou pelo meio das carnes divididas. O que isso daqui representa? Deus prometeu e uma tocha ardente e fumegante passou pelo meio. O que Deus fez? Passou no meio dos animais como alguém que eu estou dando a minha palavra de que eu vou cumprir essa promessa. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, essa terra aos seus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadmoneus, dos Heteus, dos Ferezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gerzeus e dos Jebuseus. Até aqui, palavra do Senhor. Graças a Deus. Você entendeu esse conceito de aliança? A aliança é um vínculo definitivo. Lá no capítulo anterior, Deus prometeu, ele fez um noivado com Abrão. As coisas não estavam acontecendo muito bem, parece com a nossa vida, não é verdade? Deus faz promessa na nossa vida, mas é no tempo dele. A gente começa a duvidar. Abrão duvidou e falou, eu estou falando que eu vou cumprir, pega os animais, parte no meio, que nós vamos fazer uma aliança de sangue. Só que olha o que é curioso. Numa aliança de sangue, se eu fiz uma aliança com você, nós dois passamos no meio dos animais. Aqui quem passa? Só Deus. Abraão passou no meio dos animais? Não. Isso está querendo dizer o quê? Você não precisa passar. Se eu não cumprir a palavra que eu estou dizendo para você, que recaia sobre mim esse sangue. Que eu morra se eu não cumprir. E que se você não cumprir, que eu morra também. Você não precisa passar. Eu morro se você for infiel a essa aliança. Deu para entender o que significa que Deus passou no versículo 13, mas Abrão não passou? Se eu cumprir a minha palavra, que o meu destino seja como desse animal. Mas eu vou morrer, que eu morra, mas eu cumpra a minha promessa. E se essa aliança falhar, eu assumo tanto as minhas consequências, quanto as suas consequências. E de fato não foi assim que aconteceu? Abrão foi fiel à promessa dele, sim ou não? Nós vamos ver já que não. Eu e você somos fiéis às nossas promessas e às nossas alianças, sim ou não? Quem morreu? A cruz é a resposta dessa promessa e dessa aliança. Ele carregou sobre si, inclusive, as nossas infidelidades. Ele fez uma aliança conosco, mas ele não fez a gente passar, porque se mesmo a gente for infiel, ele carrega sobre si as consequências dos nossos pecados. E aí, como eu falei, vem a mini queda de Abrão. Deus prometeu a Abraão, sua mulher vai ser visitada, vocês vão ter um filho. Só que imagina, 100 anos. Você acha que dá conta de ter filho com 100 anos? Não dá. Abraão sabia. Ele olhou para si, olhou para Sara, falou, não vai rolar, né? Não vou conseguir. E aí o que eles fizeram? Como eu falei, é uma mini queda de Abraão. É uma mini queda. Sara olhou e falou, não vai fechar a conta. Olha, Abraão, eu tenho uma escrava, dorme com ela, que ela é mais nova, e ela te dá o filho. Deu para entender a lógica dela? Ela é minha escrava, esse violão, ele não é meu? Ele é minha posse, eu faço o que eu quiser com ele. Então, os escravos eram vistos como posse. Usa ela vai te dar um filho, e pelo menos não recai sobre mim. Isso aí. Porque eu que sou infértil. Eu que não posso te dar um filho. Então, tenha um filho com a minha escrava, Agar. Só que é isso que acontece quando a gente desconfia das promessas de Deus. A gente não quer dar um jeitinho para a promessa sair do jeito que a gente quer? Sabe quando você fala assim, Senhor, será que esse emprego é para mim? Me manda um sinal. Aí o sinal vem. Aí você fala assim, não, manda outro, porque é para confirmar esse daqui. Aí o sinal vem de novo. Aí manda um terceiro para não ficar dúvida. Ou seja, a gente quer camuflar, a gente quer controlar a promessa de Deus na nossa vida. É assim nos relacionamentos, é assim no trabalho, é assim na nossa vida.
A gente pede um sinal de Deus, mas se Deus aparecesse em pessoa e falasse para a gente ainda fala, eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu estou doido. Eu não é assim. Assim aconteceu também, Deus apareceu, falou com Abrão, ele ficou feliz na hora, o tempo foi passando, a coisa não foi acontecendo, ele foi desanimando. Imagina também, né, Abrão com uma senhora chamada Sara, eles estavam lá, 100 anos, sem filhos, de boa, não sei o quê. Abrão chega lá, bem, vamos embora. Uma voz falou que eu tenho que sair daqui para outra terra. Mas que voz? Eu não sei. Mas que terra? Eu não sei também. Vamos imaginar como que era Sara, né? Ouvindo um velho falando assim, vamos mudar de lugar. Para onde? Eu não sei. Vão caminhando que Deus vai mostrar. Então ela ficou inquieta. Ela queria acelerar o processo. E assim se deu. Mas, veja, é muito importante isso. Deus prova os teus filhos. Deus prova as pessoas que Ele faz aliança. A gente pensa que Deus não prova a gente, não testa a gente, mas Deus nos prova. Desconfiar das promessas de Deus faz com que a gente queira dar jeitinho. Faz com que a gente queira dar jeitinho. Só que Deus, Ele deixa esse tempo para nos provar com a intenção do quê? Será que esse cidadão, será que Abrão, ele quer o Deus das promessas ou ele quer as promessas de Deus? Será que Abrão está comigo porque ele quer um filho ou porque ele me quer e eu posso dar um filho para ele? Você entende que a lógica é totalmente diferente? Deus, ele quer ser o Deus das promessas na sua vida. Ele pode te dar o que você quiser, mas ele não quer que você fique por isso. Deus quer que você fique porque Ele é o Deus das promessas, Ele é o Deus dos dons, e não porque Ele tem promessas e dons para te dar. A lógica muda tudo, a ordem muda tudo, e aqui no caso a ordem altera os fatores. Amém ou não? Para finalizar as leituras bíblicas, vamos lá para o versículo 22, onde nós vamos ver exatamente onde isso acontece. Então, Deus prometeu, passou no meio, falou para Abrão não passar. Eu cumpro a minha palavra e você não precisa cumprir a sua. Se você não cumprir, recaia sobre mim. O tempo passou, as coisas não aconteceram, tentaram dar o jeitinho. Abrão dormiu com Sara, com Agar, aliás, ela teve um filho chamado Ismael. Quando ela teve um filho chamado Ismael, Sara se arrepende da situação e começa a maltratar Agar. Entendeu? Ficou com ciúme. Começou a maltratar Agar, Agar pegou, vazou embora de casa e foi embora dali. Um anjo aparece para ela e diz, calma, seu filho também tem parte da promessa, ele tem o sangue de Abrão, ele vai ter uma descendência numerosa, mas Abrão vai ter um filho vindo de Sara. E assim se dá, Sara engravida de Isaac, como nós sabemos, e assim, depois, quando Isaac está menininho já, começando... Sabe quando a criança está pequenininha e começa a ficar bonitinho? Já começa a responder você de volta, começa a reconhecer. Não é gostoso essa fase com criança? Sim ou não? Nessa hora, Deus vai lá e fala, me dê Isaac para Abrão. É isso que nós vamos ver agora. Aqui ele já não é mais Abrão, aqui ele já é Abraão. Capítulo 22, versículo do 1 ao 19. Depois disso, Deus provou Abraão. Isso é muito importante. Você sabe a diferença de provação e tentação? O que é uma tentação? Uma tentação vem do demônio, Satanás. E ela tem a finalidade de fazer-nos perder a nossa alma. Ela tem a finalidade de fazer a gente pecar. A tentação vem do demônio e tem a finalidade de fazer pecar. A provação, ela vem de Deus. E ela tem a finalidade de nos santificar, provar o nosso amor. Será que Ele me ama mesmo? Então, toda tentação é uma provação. Porque Satanás só tenta a gente porque Deus permite essa prova. Deu para entender? Por que Deus permite a prova? Para saber se você o ama mais do que o seu pecado. Então, toda tentação é uma provação, mas nem toda provação é uma tentação. Existem provações que Deus nos faz que não necessariamente é uma tentação. Amém ou não? Então, olha só a palavra dizendo aqui, ó. Deus disse isso.
Depois disso, Deus provou Abraão e disse: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma o seu filho, o teu único filho, a quem tanto amas. Olha como que Deus é. Ele fez assim com a faca e virou, né? Ó. Abraão, pega o seu filho. Mas não é só seu filho. É seu único filho. Mas não é só seu único filho. É o filho que você tanto ama, Isaque. E vai à terra de Moriá, onde você vai oferecer em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. Imagina isso. Já imaginou, gente? Aqui nós vemos o outro monte. Lembra que eu falei que nesse livro são 6 alianças com 6 mediadores em cima de 6 montes? A primeira aliança é com Adão, no monte Éden. A segunda aliança é com Noé, no monte Ararat. E a terceira aliança é com Abraão, no monte Moriá. Nós estamos vendo aqui. Então, no dia seguinte, versículo 3. Pela manhã, Abraão selou seu jumento, tomou 2 servos, e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Olha só, você acha que o cara caminhou? Ele saiu, depois de 3 dias ele achou o lugar. Era longe. Quem é romeiro sabe que é longe, 3 dias caminhando. Meu Jesus Cristo. Ao terceiro dia levantou os olhos e viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá, mais adiante, para adorar. E depois voltaremos a vós. Presta atenção nisso. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs nos ombros do seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: meu pai, o que há, meu filho? E Isaque continuou: nós temos aqui o fogo e a lenha. Mas onde que está a ovelha para o holocausto? Imagina, seu filho te perguntando isso. Versículo 8. Deus respondeu-lhe, Abrão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abrão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. E depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora eu sei que você temes a Deus, pois não me recusaste seu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou este lugar: o Senhor provará, de onde se diz, até o dia de hoje, sobre o monte do Senhor o provará. Pela segunda vez, chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe: juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois o que fizeste isso e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Ele possuirá a porta dos teus inimigos. E todas as nações da terra desejarão ser bendita como ela, porque obedecestes à minha voz. Abraão voltou então para os seus servos e foram juntos para Berzabeia, onde fixou ali a sua residência. Até aqui palavras do Senhor, graças a Deus. Aqui essa última parte, veja, está tudo correlacionado. Você já teve um déjà vu na sua vida? O que é um déjà vu? É quando você parece que já viveu aquela coisa, sim ou não? Aqui nós podemos ter um pré-já vu. O que é um pré-já vu? Você olha e fala: ué, eu conheço essa história de algum lugar, sim ou não? Aonde que um velho pega o seu único filho, coloca uma madeira nas suas costas, faz esse filho subir um monte para ser sacrificado em holocausto? Qual que é essa história? Então, do mesmo jeito que Abraão pegou seu filho, colocou a lenha nas costas, nosso Senhor Jesus Cristo, também um dia Deus, o que Deus fez para Abraão, ele não fez para si mesmo.
na hora H, onde Abraão foi para apunhalar o seu filho único, o seu filho unigênito, apareceu um anjo e falou: não faça mal ao seu filho. O que Deus poupou Abraão de fazer, ele não poupou a si mesmo. Porque na hora H não apareceu nenhum anjo para que Jesus não morresse em nosso favor. E a tradição vai dizer que esse Monte Moriá é justamente aonde depois Salomão vai construir o templo de Jerusalém, e onde esse templo vai ser destruído e depois vira um Monte Calvário. Sabia disso? No mesmo lugar aonde um homem sobe com seu filho único, o filho da promessa, para sacrificá-lo, para ser provado, mas na hora H aparece um cordeiro. Não apareceu um cordeiro? Por que nós cantamos lá na missa? Na hora que nós vamos comungar, o padre levanta e nós cantamos: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Abraão diz aqui: meu filho, não se preocupe, Deus providenciará um cordeiro para morrer no seu lugar. E de fato esse cordeiro aparece. João Batista também, quando vê Jesus passando na orla da praia, fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que pagou a promessa das nossas infidelidades. Ou seja, Deus colocou animais para que nós passemos pelo meio. Só ele passou, nós não passamos. Só que você é fiel à sua promessa, sim ou não? Eu também não sou. Alguém tem que morrer no meu lugar, porque é uma promessa inviolável. E Deus falou: você não precisa pagar a consequência dessa promessa, eu mesmo pagarei. E é por isso que em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou de tal forma o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é a prefiguração. Isaac é a prefiguração de Jesus. Porque Deus poupou Abraão de realizar a sua parte da aliança, mas não poupou a si mesmo. Abraão não precisou entregar seu único filho, mas Deus entregou o seu único filho. Isso é dar tudo pelo tudo. Isso é dar, de fato, a sua vida por nós. Gente, vamos meditar profundamente sobre isso. Jesus morreu porque eu não cumpri a minha parte da promessa. Deus me poupou de passar entre os animais e aquele sangue derramado deveria ser meu. Não deveria ser de Cristo. É por isso que em Isaías capítulo 53 diz isso. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Então, para resumir esse nosso encontro de hoje, eu queria que você fechasse os seus olhos e fizéssemos um pequeno momento de oração interiorizado mesmo. Porque Deus tem conosco uma promessa. Não a promessa de noivado, como eu falei, mas Ele faz uma aliança. Mas Ele carrega sobre si, sobre Ele mesmo, a responsabilidade das consequências da nossa aliança. Mesmo em nossas infidelidades, o Senhor continua sendo fiel e é Ele que paga um preço por nós. Todos os dias, todos os dias, todos os dias nas santas missas. Todos os dias, se você entrar num confessionário, esse mesmo sangue é derramado sobre você e te deixa mais puro que a neve. Esse mesmo sangue é derramado sobre mim e lava-me das minhas infidelidades. Em qualquer igreja que você entrar, em qualquer lugar onde você encontre um sacerdote, ainda que ele seja o mais pecador do mundo, aqui se realiza o derramamento do sangue nos altares, ou o derramamento do sangue nas confissões que expiam os nossos pecados, porque nós não cumprimos a nossa parte da promessa. Mas Ele permanece fiel mesmo assim, e Ele carrega sobre si as nossas infidelidades. É claro que isso não pode gerar em nós uma sem-vergonhice. Isso não pode gerar em nós uma sensação de que então está tudo bem, se Deus pagou, está ok. Não é assim. Quem ama não tem essa mentalidade. Quem ama não tem essa mentalidade. Há sobre mim e sobre você uma promessa. E a gente às vezes não consegue esperar o tempo de Deus e como Sara tenta dar um jeitinho, tenta camuflar, tenta fazer aqui, tenta fazer aquilo tudo. Mas Deus sempre cumpre as suas promessas na nossa vida. Só que Ele também nos prova. Quando nós temos que esperar o tempo de Deus.
Quando nós temos que aceitar as promessas, não do jeito que a gente quer, porque às vezes não é a cura que vem. Às vezes não são as coisas que vêm do nosso jeito, mas Deus quer saber, você quer as promessas de Deus ou Deus das promessas? Você quer o Isaac de Deus ou Deus de Isaac? Deus já deu tudo de si por nós. Deus amou o mundo de tal modo que Ele deu o seu Filho único. Deus deu o seu Isaac por nós. Deus deu o seu Isaac para cumprir a promessa. E agora é a nossa vez. Agora é a nossa hora. Nós vamos entregar o que para o Senhor? Amor se paga com amor. Deus, Ele não quer nada além de nós, que não a entrega da nossa confiança. Não importa que você duvide inicialmente, como Abraão fez. Senhor, mas como que vai se dar isso? Como que isso vai acontecer? Não importa. Mas Deus, Ele quer a minha e a sua vida. E quando Ele diz Ele quer a minha e a sua vida, Ele quer a minha e a sua vontade. Deus não pode habitar um coração que está cheio de si. Deus não pode habitar um altar que já tem os seus Isaques sendo sacrificados. O Senhor, nessa noite, quer esvaziar o meu e o seu coração dos nossos Isaques, dos nossos planos, dos nossos sonhos, para que nós possamos confiar a nossa vida e o nosso altar do nosso coração aos sonhos de Deus, ao cordeiro que Deus vai providenciar no meio também de um arbusto entre os espinhos. Talvez você não consiga entregar hoje aquilo que para você tem de mais valor, que é o seu Isaque. Você precisa, eu preciso confiar no Senhor. Qual é o seu Isaque hoje? Qual é o meu Isaque hoje? Porque aparecerá na hora H um anjo, o Senhor quer me provar para saber, eu tenho condições de entregar isso ou eu ainda sou apegado aos meus Isaques? Na hora H, talvez o Senhor faça aparecer um anjo. E mesmo que Ele não faça aparecer um anjo, Ele continua sendo Deus. Ele continua me amando. Então, que nesse momento você possa meditar sobre qual é o seu tudo. Deus já deu o tudo dele para mim e para você. O tudo dele é o Filho unigênito. O tudo dele é nosso Senhor Jesus Cristo. Então feche os seus olhos agora. E nesse clima mesmo, que eu e você possamos meditar. Qual é o meu tudo? E principalmente, o tudo de Deus é Jesus, que já foi entregue por mim e por você. Porque quando nós não cumprimos a nossa aliança, recai sobre Ele. Deus nos ama, mas amor se paga com amor. Então que nessa noite nós possamos sair daqui amando mais a Jesus.